Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo dos apontamentos sobre obsessão, né? A obsessão nos seus mais variados graus e matizes, e para analisarmos alguns aspectos da obsessão, vamos trazer hoje do livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier, e que é intitulado O Enigma da Obsessão. Então vamos lá. Comentávamos em círculo íntimo um inquietante enigma da obsessão na Terra, alinhando observações e apontamentos. Por que motivo se empenham criaturas encarnadas e desencarnadas em terríveis duelos no santuário mental? Por quê? Tanto encarnado como desencarnado, por que tanto duelo dentro da nossa casa mental? Que a vítima, arrancada ao corpo em delito recente, prossiga imantada ao criminoso quando a treva da ignorância lhe situa o espírito à distância do perdão, é compreensível. Mas como interpretar os processos de metodizada perseguição no tempo? Como entender o ódio de certas entidades em torno de crianças e jovens, de enfermos e velhinhos? Por que a ofensiva persistente dos gênios perversos, através de reencarnações numerosas e incessantes? Então, aqui é um questionamento que ele joga no sentido de por quê, né? Essas obsessões tão ferrenhas que perduram por séculos, e ele coloca: aquele que foi vítima de uma situação, desencarnar e ainda estar imantado ao criminoso, né, natural, mas por que essas situações perduram por tanto tempo? No mundo, os assalariados do mal comprometem-se ao redor de escuros objetivos. Há quem se renda às tentações do dinheiro, do poder político, das honras sociais e dos prazeres subalternos. Mas, em derredor, de que razões lutam as almas desenfaixadas da carne, se para elas semelhantes valores convencionais de posse não mais existem? Então, interessante essa reflexão que está sendo jogada aqui, porque quantos vemos ali espíritos por tempos e tempos e tempos presos a um passado em que lhe foi retirada a fortuna, lhe foi retirado o dinheiro, né? E ele continua ali sofrendo com aquela perda e não percebendo que, como espírito, aqueles valores, aquelas coisas que lhe foram retiradas não teriam mais sentido para eles, mas continuam presos àquilo que lhes foi retirado, né? Então, ele questiona o que faz com que o espírito, que não, que para ele moedas, né, as cédulas, o dinheiro aqui da terra não tem o menor sentido, as terras que lhe foram retiradas, roubadas, não tem o menor sentido mais no plano espiritual, mas ele continua esperando a desforra para reaver aquilo que perdeu. Então, são situações que levam a muitas interrogações. Longa série de porquês empolgava-nos a imaginação. Eles estavam num grupo conversando, né? Quando Menés, otimista ancião do nosso grupo, à maneira de carinhoso avô, falou bem-humorado. A propósito do assunto,
contarei a vocês um apólogo que nos pode conferir alguma ideia acerca do nosso imenso atraso moral. E tranquilo narrou. Em épocas recuadas, numa cidade que os séculos já consumaram, os bois sentiram que também eram criaturas feitas por nosso Pai Celestial, não obstante inferiores aos homens. Sentindo essa verdade, começaram a observar a crueldade com que eram tratados. O homem, que pela coroa de inteligência devia protegê-los e educá-los, deles se valia para ingratos serviços de tração, sob golpes sucessivos de aguilhões e azorragues. Chicotes, né? Não se contentando com esta forma de exploração, escravizava-lhes as companheiras, furtando-lhes o leite dos próprios filhos, reservando-lhes a família, e a eles próprios horrível desservando, e a eles próprios horrível destino no açougue, né? Então, as fêmeas para o leite, né? E eles para o açougue. As vacas para o leite e os bois para o açougue. Se alguns deles hesitavam no trabalho comum, sofrendo com a tuberculose ou com a hepatite, eram de pronto encaminhados à morte, e ninguém lhes respeitava o martírio final. Muitas pessoas comprovavam-lhes as vísceras cadavéricas, ainda quentes, tostando-as ao fogo para churrascos alegres, enquanto outras lhes mergulhavam os pedaços sangrentos em panelas com água temperada, convertendo-os em saborosos quitutes para bocas famintas. Não conseguiam nem sequer o direito à paz do túmulo, porque eram sepultados aqui e ali em estômagos mal cheirosos e insaciáveis. Apesar de trabalharem exaustivamente para o homem, não conseguiam a mínima recompensa, de vez que, depois de abatidos, eram despojados dos próprios chifres e dos próprios ossos para fortalecimento da indústria. Magoados e aflitos, começaram a reclamar. Contudo, os homens, embora portadores de belas virtudes potenciais, receavam viver sem o cativeiro dos bois. Como enfrentarem sozinhos as duras tarefas do arado? Como sustentarem a casa sem o leite? Como garantirem a tranquilidade do corpo sem a carne confortadora dos seres bovinos? O petitório era simpático, mas os bichos se mostravam tão nédios e tão tentadores que ninguém se arriscava à solução do problema. Depois de numerosas súplicas sem resposta, as vítimas da voracidade humana recorreram aos juízes. Entretanto, os magistrados igualmente cultivavam a paixão do bife e do chouriço e não sabiam servir a justiça, sem as utilidades do leite e do couro dos animais. Assim, o impasse permaneceu sem alteração e qualquer touro mais arrojado que se referisse ao assunto, a destacar-se da sobrevivência, a destacar-se da subserviência em que se mantinha o rebanho, era apedrejado, espancado e conduzido irremediavelmente ao matadouro. O venerável amigo fez longa pausa e acrescentou: essa é a luta multissecular entre
encarnados e desencarnados, que se devotam ao vampirismo, sem qualquer habilitação para a vida normal fora do vaso físico, temem a grandeza do universo e recuam apavorados ante a glória do espaço infinito, procurando a intimidade com os irmãos ainda envolvidos na carne, cujas energias lhes constituem precioso alimento à ilusão. É deste modo que as enfermidades do corpo e da alma se espalham nos mais diversos climas. Os homens que se julgam distantes da harmonia orgânica, sem o sacrifício dos animais, são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade a que teoricamente se afeiçoa, deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que o procuram. Então, a consciência particular inflamar-se-á na luz da consciência cósmica, e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Até lá, concluiu sorrindo, reclamar contra a atração dos espíritos delinquentes, conservando em si mesmo qualidades talvez piores que as deles, é arriscar-se, como os bois, à desilusão e ao espancamento. O ímã que atrai o ferro não atrai a luz. Quem devora os animais incorporando-lhes as propriedades ao patrimônio orgânico deve ser apetitosa presa de seres que se aninham, de seres que se animalizam. Os semelhantes procuram semelhantes. Esta é a lei. Afastou-se Menés com a serenidade sorridente dos sábios, e a nossa assembleia, dantes excitada e falastrona, calou-se de repente, a fim de pensar. Porque falava-se tanto da necessidade ali, da obsessão, né? Ficar preso ali, aquele a quem persegue, e aí ele traz uma temática bastante significativa, no sentido de que nós homens ainda acabamos nos assenhorando do reino da animalidade, né? Os animais nos servem. Realmente Deus colocou na terra os animais para nos servirem, né? Mas, ao mesmo tempo, colocou em nós o desenvolvimento, que pouco a pouco vamos trabalhando nossos sentimentos, para que aprendamos a lidar com os animais de uma forma mais fraterna, porque eles também são nossos irmãos. Então, mesmo aqueles animais que vieram, que têm até a condição orgânica para o trabalho, isso é natural e fez parte por um largo tempo no crescimento da humanidade, antes do desenvolvimento da tecnologia, né, instrumento dos instrumentos, né, da agricultura, enfim, das máquinas. Então, tudo isso foi um grande avanço, né? Um grande avanço. Mas, enquanto isso, os animais serviam aos homens, e era natural, porque é muito natural que os animais vieram para servir ao homem. Por que ele joga, então, essa reflexão? Para que percebamos que o animal servir para determinados trabalhos não significa que devemos levá-lo à exaustão.
né? Então, o animal tem que ser respeitado no cansaço, né? O trabalho que ele colaborou muito, né? E ainda, com certeza, em regiões mais afastadas, a colaboração do animal é fundamental, mas que seja feita ali dentro da condição de cada animal, sem que se extrapole, levando ali a um cansaço em que não teríamos ali um sentimento de fraternidade por esse animal. E ele compara o vampirismo com o vampirismo do encarnado com os animais, né? Então, ele está comparando que assim como determinados espíritos se aproximam ali dos encarnados para nutrirem-se, para alimentarem-se, né, daquelas sensações que os encarnados buscam para atender às suas necessidades fisiológicas, eles se aproximam nesse processo de vampirização, né? Não só necessidades fisiológicas, mas atender aos vícios. Então, eles se aproximam, aliás, é no campo dos vícios que eles se aproximam, não no campo das necessidades fisiológicas naturais, né? É no campo das viciações. Eles se aproximam para usufruir também, por uma lei de afinidade, de simpatia entre os espíritos que buscam as mesmas coisas, as mesmas sensações, né? Eles aproximam-se para vampirizar. Assim como o encarnado também, como ele coloca, estaríamos vampirizando os animais, né? Na medida em que nos alimentamos deles, né? Então é preciso aqui trazermos uma reflexão. Uma reflexão por quê? Porque evidentemente que em mundos superiores o homem não tem mais necessidade da alimentação da carne, né? Até a sua compleição corporal, né? Até ali, difícil para nós imaginarmos, né? Mas nós temos muitas coisas no nosso organismo, no nosso corpo físico, em função das nossas necessidades, como os dentes, por exemplo, né? A necessidade dos dentes para mastigar os alimentos mais sólidos, né? Mas a gente sabe que quanto mais avançado o mundo, mais rarefeita será a alimentação. Então, determinadas coisas que hoje precisamos, não precisaremos mais. Aprendemos em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que há um processo de evolução quando abandonamos o corpo de carne, o perispírito, que é mais ou menos uma réplica do corpo físico, ou vice-versa, na verdade, o corpo físico é uma réplica do perispírito, né? Na verdade é isso, mas ao desencarnarmos, o estômago, o aparelho digestório e o aparelho sexual apresentam diferenças significativas, porque a alimentação é diferente da Terra. A função sexual não é exercida como aqui na Terra. Então, há uma diferença, há um processo de evolução, né? Em mundos mais adiantados também tudo isso vai acontecendo, porque o estômago de um encarnado em mundo adiantado não será um alambique como o nosso, né? Com tantos alimentos ali fermentando no processo da digestão. Então, isso são coisas ainda dentro das nossas necessidades naturais enquanto aqui na Terra. Muitos se afastam, né? Muitos evitam, muitos não se alimentam da carne, né? Mas é preciso aqui que reflitamos no sentido de que a necessidade de um acompanhamento para ver se
à necessidade de cada organismo, né? Muitas pessoas se abstêm da carne e depois ficam com carência de proteína animal, porque o seu organismo necessita dessa proteína, ou porque não sabem fazer as substituições adequadas, na dose, né, na medida adequada, então traz grandes danos para o organismo, o que não convém. O que não convém, porque nós temos que ter um corpo saudável para dar conta da nossa tarefa na Terra. Então, e vendo isso, e não é só o irmão X que nos trouxe isso, André Luiz também fala desse processo, né, da vampirização animal por parte do encarnado, né? Mas é importante que entendamos que podemos tirar uma grande lição daqui, né? Há aqueles que não podem abster-se, repetindo, abster-se da carne animal, porque o seu organismo se ressentirá, trazendo ali uma anemia, né? Isso acontece muito. E aí é preciso que se retome, né, a alimentação da proteína animal. Mas mesmo que o nosso organismo peça o alimento animal, né, e que nós nos sintamos bem com esse tipo de proteína, nos dá mais ali condições de forças, enfim, de disposição, é preciso que entendamos que tudo tem que ser na dose certa. Então, não é abster-se da carne, é alimentar-se da carne numa dose menor, numa quantidade menor. O que é chocante é a matança dos animais. Por que tanta matança, né? Então, isso que nós temos que entender. Por que tanta matança de animais? Porque quando se aproxima ali uma data, é tanta matança. Qual a necessidade? Por que nos alimentarmos em quantidade tão exagerada de carne? Esse é o ponto. É atingirmos aquela quantidade importante e necessária, dependendo do nosso organismo, mas que não nos excedamos. Isso já é uma mudança de hábito muito importante, inclusive para uma saúde física, né? Porque tudo que excede o ponto de equilíbrio traz danos, né? Então, é alcançarmos o ponto de equilíbrio em tudo, né? Então, vamos analisando esses processos de vampirização para que entendamos a vampirização. A vampirização é aquele espírito que se alimenta daquele encarnado, no caso, que se predispõe ao uso de entorpecentes, né? Ao uso das drogas, enfim, situações que lhe trazem prazer, que se propõe ao prazer no jogo. Nós sabemos que o jogo, para o viciado, leva ao êxtase. Então, todos os tipos de viciações, né? Vampirizar é estar junto daquele que está buscando uma determinada satisfação e abriu portas para essas companhias, mesmo porque essas companhias agradam, porque potencializam as sensações e o viciado aprecia sentir cada vez mais intensamente. Então, ele abre as comportas, né, para essas presenças, para esses vampirizadores, e da mesma forma, buscando aqui no texto, o que fazemos com os animais também
não deixa de ser um processo de vampirização, porque nós estamos nos alimentando deles. Assim como o espírito vampiresco está se alimentando também das emanações, das sensações do encarnado. Meditemos sobre isso e reflitamos que o ideal nas nossas vidas é o equilíbrio em tudo. Ao lermos Nosso Lar, que é o primeiro livro de André Luiz, ele narra que na colônia Nosso Lar, em que ele foi acolhido após o desencarne na última encarnação, o governador ali daquela colônia havia estabelecido, já há tempos, né? Havia estabelecido que a alimentação seria caldos revigorantes, sucos para os que necessitavam de uma alimentação mais ali lembrando a terra, né? Esses caldos revigorantes e os sucos para aqueles que ainda necessitavam. E aqueles que iam se aprimorando no processo de alimentar-se através da busca do que é emanado no próprio ambiente. O próprio André Luiz, que no princípio necessitava dos caldos reconfortantes, depois ele foi aprendendo a alimentar-se pela respiração e se beneficiava daqueles fluidos que ele aspirava naquele ambiente reconfortante, na colônia, né? Então ele aspirava aqueles fluidos e se sentia alimentado. Então, esse é um processo, mas quando o governador estabeleceu que teria essa alimentação mais rigorosa, porque a colônia Nosso Lar é uma colônia que atende a recentes encarnados. Então, anteriormente, oferecia-se como alimento alimentos que lembrariam o que comemos aqui na Terra. Quando ele lança essa disciplina, os viciados buscavam até contrabandear a carne para alimentar-se. Então, eu sei que isso parece muito louco para quem ainda não estudou o livro Nosso Lar, para quem esteja começando na doutrina espírita, pode não entender, né? Mas é isso que se deu, isso é fato. Porque o viciado, ele vai procurar satisfazer. E há pessoas que são viciadas na carne. Aí já é um problema. Se você, quando se alimenta, você percebe que você não consegue se alimentar adequadamente quando não tem carne, é claro que precisamos fazer ali alimentação com capricho, digamos, né? Buscando ali as coisas que nos agradem, não é? Senão, é claro que nós vamos sentir falta de várias coisas quando nos alimentamos mal, com displicência, rapidamente. Logo estaremos necessitando de um doce para nos agradar, porque não demos o devido valor àquele momento da alimentação, vendo as exigências do nosso organismo, nos alimentando da forma adequada, na quantia adequada, né? É claro que vamos logo sentir falta de alguma coisa e vamos complementar com tantas coisas desnecessárias, né? Mas, quando nos alimentamos adequadamente, não há necessidade de termos sempre a presença da carne. Se percebermos que não ficamos satisfeitos, ou não nos agrada nos alimentarmos sem a carne no prato, sinal de alerta, porque isso não é bom. Isso é uma dependência. E isso, claro que não é bom, né? Então, que essa lição do irmão X
o enigma da obsessão possa nos trazer reflexões, ponderações e que aprendamos que a alimentação é algo muito importante nas nossas vidas, porque se pararmos para pensar, nós temos duas portas que devemos cuidar muito, portas no nosso organismo. É a porta do estômago e do sexo, né? São duas portas que nós costumamos, quantas vezes, nos excedermos, né? Então, prestemos muita atenção, busquemos analisar e que possamos sempre pedir a Deus que nos auxilie a chegarmos ao ponto de equilíbrio para nos tornarmos pessoas mais saudáveis fisicamente e mais saudáveis mentalmente, nos libertando das viciações, das necessidades desnecessárias, da compulsão. Quantas vezes nos deixamos arrastar pela compulsão? São pontos muito importantes que devemos perceber em nós e orar. Aliás, o contrário, vigiai e orai. Vamos nos vigiar e orarmos. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe com muita paz. Permita, meu Pai, e que fiquemos em paz.